A todos nós saudamos e desejamos a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, que é incomparável, quem tem a paz de Jesus, como ele disse, a minha paz vos dou, não como o mundo. Quem tem a paz do Senhor Jesus no seu coração, na sua casa, podem as dificuldades, as aflições podem acontecer, mas nada será capaz de tirar a fé, a bênção, a comunhão, enfim, a paz do Senhor. Da mesma forma, a esperança que nós temos no Senhor Jesus e naquilo que Ele fez, tem feito e sempre fará por nós. Vamos ler um texto da palavra, Romanos, carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18, diz assim: porque tenho para mim, ou porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Percebam essas duas expressões que chamam muita atenção no texto: aflições e glória. São expressões e, na verdade, são situações que se opõem, são antagônicas, ou seja, aflição nos remete ao sofrimento, à provação, às dificuldades, expectativas, ansiedades, aos problemas da vida, às notícias que trazem angústia, dor. Já a glória nos mostra aquilo que vem de Deus, porque não é essa glória que está no texto, é uma glória celestial. Ela fala dos atos de justiça de Deus em favor dos crentes em Jesus. Essa carta, à igreja na cidade de Roma, aos romanos, foi escrita pelo servo do passado, nosso irmão Paulo. Paulo sabia muito bem do que ele estava falando quando se referia às aflições. Antes, há muitos aqui sabem dessa história, antes de se converter, esse homem perseguia os crentes. Ele prendia, maltratava, ele achava que com a sua forma de vida, ele estava certo. Portanto, ele combatia aqueles que tinham a fé no Senhor Jesus. Ele era um religioso, sem uma experiência verdadeira e real com a salvação, até que um dia o Senhor Jesus se revelou a ele. Ele veio aquele resplendor de luz que o cercou, ele ouviu a voz do Senhor e daquele dia, ou daquele momento em diante, a sua vida mudou completamente. A experiência de Paulo, a sua conversão, o encontro com Jesus, é um encontro que muitos aqui um dia tiveram e que continuamos a ter. Nós estamos nesta vida, é verdade, neste mundo, temos as nossas necessidades, as obrigações, os deveres, mas aquele que crê no Senhor Jesus está cercado pelo resplendor da sua glória, pela sua luz, ou seja, é o Espírito Santo fazendo uma obra, é uma mensagem que vem da parte de Deus, é a voz do Senhor que bênção, que todos os dias em que a igreja do Senhor se reúne e invoca a este Deus poderoso, Ele responde, Ele se manifesta, Ele dá sinais e confirma a fé daqueles que a Ele se entregam. Por isso que aquele que tem um encontro com o Senhor Jesus, e se você ainda não o teve, pode tomar essa decisão neste momento. Quem tem um encontro com Jesus, vive uma nova vida, uma vida transformada pelo poder do Senhor. Como eu disse, a vida de Paulo, a partir daquele dia, foi completamente transformada.
Claro que essa transformação trouxe incontáveis, talvez infinitas bênçãos, maravilhas. Ele passou a ouvir a voz do Senhor, ele conheceu aquele que tinha sido levado à cruz, mas que estava vivo, vencera a morte. Ele agora estava ao lado do Senhor Jesus. O Espírito Santo encheu o seu coração. Paulo descobriu os dons espirituais, conheceu pessoas que compartilhavam da mesma fé, passou a ser um evangelista, um pregador. Por outro lado, vieram as aflições, perseguições, injustiças. Este nosso irmão do passado passou por até necessidade de alimentação, fome, frio, naufrágio, prisão, maus tratos. Tudo isso ele sofreu, mas em nada disso a sua certeza no Salvador, a sua esperança não desapareceu, a sua fé não foi abalada. Aquele que é crente em Jesus, que teve esse encontro, que permanece caminhando, também vive esses momentos, esses sobressaltos. É a bênção de Deus continuamente. Ora, o Senhor responde, vai para um culto e sente a presença de Deus. Tem problemas, mas glorifica. Canta louvores, o Senhor o consola, é a visitação, é a alegria da salvação. Tem uma segurança, o meu nome está lá no livro da vida. Essas bênçãos acompanham o crente em Jesus a todo tempo, mas também há as aflições. E nós vamos falar agora de como nós devemos nos comportar diante das aflições da vida. Nós não vamos aqui descrever, não conhecemos as pessoas, não sabemos quem está conosco neste momento, mas é possível que muitos estejam passando grandes aflições nesta vida. Aflições familiares, físicas, emocionais, espirituais, um problema no casamento, com um filho, uma resposta que ainda não veio, enfim, podem ser tantas aflições, não é verdade? Se você estiver passando o vale, a Bíblia fala do vale da sombra da morte, do momento do choro, da angústia. Se você está passando grandes tormentas, não desista, persevere, lembre-se dessa palavra. Eu sei que eu estou neste mundo, nesta vida, que o Senhor Jesus teve as suas aflições e Ele as venceu e nos deu o Espírito que estava nele, o seu Espírito Santo, para que nós vençamos também no Senhor. Por isso que Paulo diz, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A glória de Deus. Ele falava, Paulo, claro, da glória eterna, da vida eterna com Deus, que é a maior bênção que todos nós, em Jesus, em nome dele, um dia haveremos de receber. As mansões celestiais, um lugar, diz a palavra de Deus, em que não haverá choro, não vai ter sofrimento, a morte já não mais existirá. O Senhor, aliás, enxugará as lágrimas. Haverá a presença dos seus anjos, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os servos, os salvos em Jesus, no louvor eterno. Há essa glória, mas nesta vida também, em meio às aflições, a glória, ou seja, a ação do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus, todo esse manancial de bênção cerca o servo, a serva de Deus e a igreja fiel do Senhor Jesus. Por esta razão, guardemos esta palavra. Diante das aflições, as aflições deste tempo que você está passando hoje, que vai ter que enfrentar amanhã, na próxima semana, uma
situação que tem que ser resolvida, uma questão judicial, uma resposta, enfim, um diagnóstico, quem sabe pessoas enfermas que aguardam um diagnóstico, uma consulta médica. As aflições deste tempo presente estão aí com um detalhe: elas vão prosseguir. Nós estamos neste mundo, os nossos corpos são temporais, eles perecem, eles passam, mas a glória de Deus nunca deixará de acompanhar aquele que crê, aquele que busca o Senhor, a glória das suas bênçãos aqui nesta vida e, acima de tudo, a glória celestial na vida eterna e vida eterna com Deus para aqueles que persistirem na sua fé. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, ajuda, abençoa todos os que estão passando as aflições mais difíceis, agudas, e que precisam do consolo, que a fé na glória eterna, na vida eterna com Deus, mas também nas manifestações da glória de Deus aqui nesta vida, através do Teu Espírito Santo e da fé em Jesus, que essa glória se faça corrente, constante nas suas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que assim todos estejamos abençoados em Jesus e que a sua paz esteja nos nossos corações.